Deus amado, Deus querido. Mas esse é mais um dia que o Senhor nos fez, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos proporcionou. E eu estou aqui diante da câmera desse celular, mais uma vez gravando uma oração, gravando uma reflexão para estar colocando no canal para aquelas pessoas que o Senhor direcionar, ouvir e serem abençoadas. Não pela minha palavra, mas pela palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar colocando aqui no canal. Para aquelas pessoas que já são inscritas e para aquelas que não são inscritas. Deus, que o Senhor possa me apresentar a essas pessoas. Eu tenho pedido ao Senhor para que eu seja uma bênção na vida delas. Somente isso, para que eu seja uma bênção. Não quero ser, Pai, simplesmente mais uma. Eu quero ser aquela pessoa que realmente vai deixar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de salvação, um testemunho, Senhor, aqui nesse canal. Palavras de paz, de alegria, aquilo que o Senhor diz que é para sair do nosso coração, do coração daquelas pessoas que têm paz, que têm alegria, que têm o Senhor como Salvador. É isso que eu peço, que o Senhor possa estar abençoando todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, que elas possam nesse momento estar gozando de paz, alegria e uma estação muito boa. E aquelas que também, Senhor, não estiverem, que o Senhor possa transformar essa estação numa estação melhor, ou se não, ó Pai, o Senhor possa fortalecer para que elas possam passar, não permanecer na situação atual. Muito obrigado por mais esse dia, eu abençoo todos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse momento aqui de gravação, a mais esse momento de reflexão, de oração. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. A gente já vai dar continuidade a esse momento e eu gostaria de pedir para que você não se esquecesse de deixar o joinha, que é assim muito importante para o canal. O YouTube entende que é importante e ele também recomenda a outras pessoas. Eu peço para você não se esquecer de compartilhar também, se esse conteúdo abençoou a sua vida, eu creio que pode abençoar a vida de outras pessoas também. Então, eu gostaria de pedir que você fosse canal de Deus, que você fosse aquela pessoa que vai compartilhar uma palavra de paz, uma palavra de alegria, uma palavra de salvação para outras pessoas também. Fazer aquilo que Jesus falou, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E eu gostaria também daquelas pessoas que ainda não são inscritas, se você parou, se você agora está nesse momento olhando, vendo esse canal, que você possa se inscrever. Eu acredito, eu tenho falado que se essas pessoas que pararam, estão olhando, estão vendo, ouvindo esse vídeo nesse momento, essas pessoas eu creio que foi Deus que me apresentou, porque é dessa forma que eu tenho pedido ao Senhor. Eu peço nas minhas orações exatamente assim. Então, clica no botãozinho que está escrito abaixo assim, inscrever-se, e toca também no sino, porque o sino vai fazer com que o YouTube te avise quando eu colocar aqui uma palavra de reflexão e uma oração para você. Nós vamos dar continuidade, eu vou colocar meus óculos e eu vou ler para você algo que, na verdade, eu li ontem à noite. E abençoou muito a minha vida. Eu gostaria de deixar essa palavra com vocês. Geralmente, as palavras assim que eu deixo aqui, que eu trago como reflexão, primeiro, essa palavra falou muito ao meu coração, falou muito comigo. E aí eu faço as anotações, eu logo deixo destacado para estar colocando aqui para vocês, que eu acredito, porque foi tão assim forte para mim, que eu acredito que outras pessoas também gostariam e precisam também ouvir essa palavra. Tá lá no livro de a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Essas palavras aqui podem também ser traduzidas por, depois de tudo isso, de ter passado por esse momento difícil, Deus aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Pedro está escrevendo essa carta para os cristãos daquela época que estavam passando por um momento muito difícil, um momento de perseguição. Todos eles contam naquela época, né, os primeiros cristãos, né, os primeiros irmãos nossos da igreja do primeiro século, eles sofreram muitas perseguições. Irmãos que aceitavam Jesus chegavam assim a perder tudo e, por fim, perder a sua própria vida. Então, Pedro está escrevendo essa carta para esses irmãos. E Pedro, o interessante é que ele diz assim, ó, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo.
eu fiquei olhando assim para essa palavra um pouco de tempo. Quando nós estamos num momento de prova, de deserto, que a gente chama, parece que nunca vai passar, né? Parece que vai durar assim a vida inteira. Parece que aquilo não vai acabar, não vai terminar. E a gente fala, e a gente pensa, e a gente dorme, e a gente acorda. Talvez, né, você esteja passando assim por um momento de separação, de divórcio, por um momento assim de enfermidade, ou você mesma, ou alguém da sua família que você ama muito esteja passando por isso, ou é um problema com o filho, é um problema com o marido, enfim, diversos problemas nós enfrentamos, nós passamos aqui, porque Jesus disse que nós passaríamos sim. Então, muitas das vezes a gente pensa assim, muitas vezes não, a gente sempre pensa assim, não vai acabar. Poxa, essa situação, será que essa estação difícil não vai passar? Olha, uma palavrinha assim também muito importante durante esse tempo é o que nós estamos plantando. O que nós vamos aproveitar para plantar nesse tempo? Ajuda também a nós passarmos mais rápido, porque quando a gente começa a plantar algo bom na estação difícil, Deus olha para nós. Eu sou prova do que eu estou falando para vocês. Outra questão é orar e pedir, Senhor, o que eu preciso aprender nessa estação para que eu passe por ela mais rápido? Qual é a lição que o Senhor quer? Isso também, essas orações assim, direcionadas, assertivas, servem também como uma forma de passar mais rápido, se eu posso usar essa palavra. Mas, quando Pedro, ele coloca dessa forma assim, durante um pouco de tempo, ele está fazendo comparação com a alegria e a felicidade que nós vamos ter na eternidade, que será sem fim. Não vai terminar. Então, assim, em comparação com o tempo curto aqui que nós estamos passando por dificuldade, por desafios, a eternidade, que a gente vai passar a vida toda nos alegrando ao lado de Jesus, tendo paz, tendo alegria no nosso coração, não se compara com esse tempo de dor que nós enfrentamos aqui. É isso que ele está falando. Ele não está falando, e eu também não estou desprezando esse tempo que vocês estão passando por situação difícil, que eu passo, já passei piores momentos e estou aqui para testemunhar para você. Então ele disse que, ao fim, esse mesmo Deus que permite que nós passemos por essa situação durante um tempo, ele mesmo vai nos aperfeiçoar, vai nos confirmar, vai nos fortificar e vai nos fortalecer. Esse mesmo Deus, na outra versão minha diz, depois, né, de um pouco de tempo, ele os restaurará. Então, assim, ele vai restaurar você para um tempo melhor. Ele vai confirmará também você. Ele vai te dar forças e ele vai te colocar sobre firmes alicerces. Bem, eu posso traduzir todas essas palavras aqui numa pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. Temos Jesus como nosso Salvador? Já temos ele como nosso Salvador? Já aceitamos? Já chamamos Jesus para morar no nosso coração? Então nós temos o Espírito Santo, porque ele prometeu e ele diz, todos nós que aceitássemos ele como nosso suficiente Salvador, teríamos o Espírito Santo dentro de nós. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele trará isso aqui pra gente, ó, nos aperfeiçoará, nos confirmará, nos fortificará e nos fortalecerá nessa luta, nessa prova, e aí a gente vai sair de forma vitoriosa. O cristão, passando ou não por luta, ele é um vitorioso. É assim que a palavra de Deus diz, que nós somos mais do que vencedores. Paulo, Pedro, todas essas pessoas que deixam essas lições para nós, foram cristãos que passaram por muitas dificuldades, que passaram, mas por muitas provas mesmo. Mas eles ficaram ali, ó, firmes, pregando a palavra, levando o evangelho, fazendo aquilo que Jesus falou para eles fazerem, para eles plantarem aqui e deixar para nós. Por isso, hoje, eles têm condições de deixar essas lições aqui pra gente aprender, pra gente ler, aprender e dizer, Senhor, eles suportaram, eles passaram, nós também vamos passar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus. E aí a gente chama por Jesus. Quando a gente chama por Jesus, meus irmãos, não tem para ninguém. Ele vem e ele nos ajuda e ele nos tira daquela situação. Ele pode mudar em pouco tempo, ou ele nos fortalece para passar pelo tempo que temos que passar para aprender sobre aquela situação. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, ele livrou onde? Na fornalha, né? Ele livrou na fornalha. Ele não livrou
não livrou eles de irem, né, de irem para a fornalha. Eles foram, e o testemunho daqueles homens foi muito maior. Hoje, eu já falei para vocês que eu gravei um podcast. Então, eu já falei para vocês, se alguém aqui ainda não assistiu, @nas asas do Espírito Santo. É lá no canal deles que vocês podem assistir tudo. Então, assim, se eu tenho aquele testemunho, foi porque eu vivi. Eu passei. Tem pessoas, que se olhar lá vai dizer, eu passei por coisa muito mais difícil do que essa que você descreveu no seu podcast. Ok, eu acredito, sim, claro, eu conheço testemunho de pessoas, assim, testemunhos de coisa muito profunda mesmo, que passaram situações muito piores da que eu passei. Essas pessoas ainda não contaram, elas ainda ou não contaram na internet, ou não contaram em alguma igreja. Tem pessoas que, assim, ressignificam suas histórias e ficam, guardam, elas compartilham quando elas acham que deve compartilhar com alguém, assim, e pronto, não publica. Mas eu, no momento certo, em oração, pedindo a Deus, ele falou no meu coração que eu poderia revelar a minha história, que eu poderia contar a minha história. Por isso tem muitas coisas sobre mim no Instagram, se você quiser, tá? Deig Lúcia, no Facebook, tem algumas coisas sobre mim. Então, assim, por que a gente tem para contar? Porque nós vivemos, nós suportamos, nós passamos e hoje a gente testemunha. O cristão só é válido o que ele passa, o que ele vive, para ele contar depois como testemunho, para fortalecer a vida de outros irmãos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar mais uma vez? Se você está passando por um momento assim como esse aqui, que os cristãos estavam passando lá os nossos cristãos, né, os primeiros cristãos, se você está passando, se você está vivendo por uma situação também tão complicada, vamos orar nesse momento? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento, por mais esse momento de palavra, por mais esse momento de reflexão, Deus, quero te agradecer pelo teu servo Pedro, que foi fiel, foi um homem falho também, sabe, como nós, mesmo assim, o Senhor confiou sua palavra a ele, disse que era para ele cuidar das suas ovelhinhas, e ele fez isso muito bem. Ó Deus, muito obrigado pela vida dele, que deixa essa mensagem forte para nós nos dias de hoje. Senhor, nós queremos viver o que nós estamos vivendo, olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos desanimar, nós vamos esmorecer, mas nós queremos olhar para Ti, somente para o Senhor, porque o Senhor é o nosso modelo de tudo para nós vencermos. Muito obrigada, abençoa os meus irmãos. Ó Deus, a prova que eles estão passando, que o Senhor venha fortalecer eles, e se for da sua vontade, que eles passem logo, Senhor, por essa estação. Aprendam, ó Deus, e vão, Senhor, dar testemunho de Ti para outras pessoas. Abençoe-os com paz, com alegria, com restauração, transformação, e abençoe, Senhor, e também a saúde física e emocional. Que o Senhor venha abençoar os teus servos. Eu faço essa oração no nome do teu Filho Jesus. E os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça de deixar o joinha, que é importante demais para mim. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, tocar no sininho também e compartilhar. Compartilhar, você pode fazer isso à vontade, quantas vezes você quiser. Eu te agradeço. Fica com Deus. Até uma próxima oportunidade.